Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos amar, mesmo sendo falhos, pecadores, mas o Senhor continua nos amando e nos ensinando que o amor venceu. O amor venceu todas as coisas. O amor verdadeiro, o amor que corrige, o amor que chama atenção e o amor que na hora certa sabe pedir perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode sentar aplaudindo a Jesus, por favor. Aleluia. Glórias a teu nome, Jesus. Shalom, igreja. Estou muito feliz hoje, não sei você, mas o ambiente do culto está gerando muita alegria nos nossos corações. Eu quero agradecer a oportunidade nessa noite que me foi dada ao apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone Silva e a todos os pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, e todos que fazem parte do corpo de Cristo nessa casa, a mídia, todos que contribuem, os intercessores. O culto não poderia acontecer se não existissem os membros, cada um cumpre a sua função na casa do Senhor. E vocês que nos assistem de casa, não perca nenhum momento. Se você tem alguma coisa para fazer, faz logo. Quer água, quer ir no banheiro. Mas quando nós iniciarmos essa palavra, não perca, porque é um recado do Senhor para as nossas vidas. E se a gente não estiver atento, a gente perde o recado. Amém? Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos, olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: não fale comigo. Eu não vim aqui para te ver. Eu vim aqui para ver o Senhor e para receber o que Ele tem para mim. Porque você eu vejo todo dia. Amém? Antes da gente iniciar a palavra principal, que quase já foi ministrada pela auxiliar Thaís, eu quero ler 2 versículos. Um está em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler primeiro esse. Faz parte da palavra, mas ainda não é aquilo que o Senhor me deu como a palavra principal. Só para que a gente venha entender algo, tudo que Deus me entregou, eu vou trazer nessa noite, amém? E diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E no versículo 3 vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção nessa palavra: por que é que o Senhor manda Abraão sair? Eu creio que 70% aqui sabe que a parentela, os pais de Abraão, eram fabricantes de ídolos. Eles adoravam outros deuses. E por isso o Senhor chama Abrão e diz: sai da tua parentela. Porque o Senhor promete a Abrão engrandecer o nome dele. Promete que ele será pai de multidões. E o que o Senhor tem para fazer na sua vida? Se a tua família, se a tua parentela, elas não adoram o mesmo Deus, é preciso você sair. Se você não sai, Deus não cumpre o que tem para cumprir na sua vida. Lembre-se, ele falou: sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. E por que isso, pastor? Porque naquela época, mesmo ele já sendo casado, porque quando ele sai com Sara, correto? Mesmo nessa condição, tudo que ele adquirisse, tudo que ele alcançasse ali, próximo do pai, o pai teria todo o domínio sobre a vida dele. Enquanto o pai estava vivo,
o pai dominava. Antigamente não é como os dias de hoje, que é os filhos que estão dominando os pais. Naquela época se obedecia, se levava ao pé da letra. Hoje não é mais dessa forma. Mas entenda, por isso Deus disse: sai, Abraão, porque não tem como eu fazer na sua vida tudo o que eu quero. Porque se eu fizer na sua vida tudo o que eu quero, vai ser fácil você se submeter ao que seu pai quer, e você pegar tudo aquilo que eu vou te entregar e estragar, levando para outros deuses. Amém? E Lucas, vamos para o Novo Testamento, capítulo 14. Vamos lá. Lucas 14, versículo 25. Já está aqui. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer, essa versão está ótima. Na minha tem dizendo, se não abandonar. Mas o correto é, se não aborrecer. Porque Deus jamais vai mandar você abandonar ninguém. Deus vai mandar se não aborrecer. E o que é aborrecer, pastor? É você ser contra aquilo que não é a favor do seu Deus. Você aborrece alguém, a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs. 27. E ainda, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Note que nessa passagem Jesus ele fala muito mais além. Ele fala sobre mulher, sobre casamento. De repente você não conhecia a palavra, nem você nem seu cônjuge. E aí um dos dois decidiram servir a Jesus e o outro não. Você acha que vai haver paz dentro desse lar? Ou vai ter aborrecimento? Mas cabe àquele que conhece a palavra entender que nós precisamos ser como Jesus, suportar todo aborrecimento, toda afronta e sermos exemplo. Porque se um dentro da casa permanecer nos princípios, cumprir tudo aquilo que a palavra te manda, o Senhor é suficiente para convencer o outro. Nesse caso, o Senhor não manda você abandonar o seu cônjuge. Se você aproveita a oportunidade e abandona seu cônjuge, você está pecando, tá? Você que decidiu servir a Cristo, entenda que você vai suportar todas as diversidades. E através do teu comportamento, através da sua maneira de agir diante da palavra do Senhor, dos princípios bíblicos, Deus ele vai converter o coração do outro. Mas nem sempre as pessoas têm esse entendimento. E o que é que faz? Eu aceitei Jesus, mas eu continuo debatendo, brigando, discutindo. Aí aquele que não tem o entendimento, está aborrecido e vai dizer: eu vou querer servir a um Deus desse? De que forma, né? Jamais. Então você que se converteu e o seu cônjuge ainda não se converteu, você vai ter que ser como Jesus, padecer, negar o seu eu, tomar a cruz e seguir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi só para a gente entrar na palavra. Agora a gente vai lá para o livro de Crônicas. Primeira Crônicas 13. Hoje é culto da família. E o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor já falou o seu coração? Um pedido de perdão desse, né? Isso aqui é evangelho. Porque quem é que não erra aqui? Agora tem que subir no altar e consertar o erro, né? Aí esse é crente. Aí é que eu quero ver. Subir aqui e pedir perdão diante de toda a igreja. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome. Para quem se submete ao Senhor, Ele transforma. Vamos lá? Falar da arca, daquilo que já foi iniciado. Até me ajudou, explicou um pouco, né? O Senhor é bom.
1 Crônicas capítulo 13, versículo 1 vai dizer assim: Davi consultou os capitões dos milhares e das centenas e todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estáis de acordo, e se vem do Senhor, o nosso Deus, enviaremos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúna conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse. Toda a congregação concordou, né? Porque este negócio pareceu bom aos olhos de todo o povo. Assim ajuntou Davi a todo Israel, desde Sió, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Queriate-Jearim. Davi, com todo Israel, subiu a Balar, isto é Queriate-Jearim, que está em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. Quem tirou? Uza e Aió conduziam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, com cânticos, com harpa, com alaudes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Por isso morreu ali diante de Deus. Então Davi irou-se, porque o Senhor havia ferido Uzá. Por isso chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como levarei a arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim permaneceu a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Sabemos que só o Senhor pode me usar, porque eu mesmo não tenho nada para o teu povo. Mas a tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, ela penetra e faz separação entre juntas e medulas. E ela toca nos corações. E o teu Espírito convence cada um de nós do pecado, do juízo. E por isso estamos aqui nessa noite para ser transformado em alguma área das nossas vidas que ainda precisava de ouvir essa palavra hoje. Por isso, Deus, opera o teu milagre e a tua maravilha, porque a tua presença, ela já é real nas nossas vidas. Nós já podemos sentir a tua presença. Obrigado, Senhor. Toma a tua palavra em tuas mãos. Amém? Muitas das vezes nós ministramos essa palavra e falamos que Davi, ele errou na decisão a qual ele tomou. Mas, observando no versículo 1 em diante, a forma como Davi, ele levanta esse plano, esse projeto
para ir buscar a arca de Deus, ele não faz sozinho. A palavra do Senhor diz que ele reúne toda a congregação, os levitas, os chefes, os sacerdotes. Ele não toma a decisão sozinho. É gerado um desejo no coração dele, mas ele reúne todo mundo para que ele não tome uma decisão que venha sair de forma errada e depois ele ser o culpado. Então ele age conforme a palavra do Senhor manda. Chama os levitas, os sacerdotes, chama os líderes, convoca toda a congregação, senta com eles, fala tudo o que tem que se falar, e ali em concordância todos vão decidir o que há de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Então Davi convoca todo mundo e a congregação diz: parece ser bom, uma boa ideia. Se tinha sacerdotes, com certeza eles consultaram a Deus. Eram aqueles que falavam com Deus. Eles não foram pegar essa arca por acaso. Eles foram pegar porque o Senhor permitiu. Eles foram atrás dessa arca porque tinha um propósito. Só que sabemos que esse propósito não se concluiu conforme a vontade do povo. Teve uma interrupção antes da arca chegar até o lugar para onde aquele povo foi buscar. E como foi dito aqui, naquela época, nós não tínhamos esse privilégio do Espírito Santo habitar dentro de nós. Naquela época, o que representava a presença de Deus era a arca da aliança. Para você sentir ou dizer eu estou diante, a arca tinha que estar ali. Para vencer uma guerra, para levar a presença do Senhor, tinha que se levar a arca. Eu escrevi algumas coisas aqui. Vocês sabem quem era Obed-Edom? Você sabe o significado da palavra Obed? Servo ou adorador. E era isso que ele era. Ele serviu a Davi. Ele era um adorador por excelência. Ele era um homem que chamava a atenção de Deus. Ele era um homem posicionado. E você sabe o que significa Edom? Descendente dos Edomitas, que era da linhagem de Esaú. E você pergunta, Esaú não queria servir a Deus, porque ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. E como é que pode sair alguém dessa linhagem, que era servo e adoradora, adorava a Deus? Você não se pergunta, como pode sair desse meio alguém que servia com tanta excelência ao ponto de chamar a atenção de Deus? Temos muitos de nós aqui que viemos também dessa linhagem, que ninguém dava nada, que nem a gente mesmo acreditava que um dia poderia estar pregando, ou orando por alguém, ou louvando, ou adorando o Senhor. Mas Deus nos chamou, nos escolheu. Ele não fez exceção de pessoas. Ele chamou a todos. Ele convocou a todos. Mas somos nós quem decidimos o que queremos ser para o Senhor. Se eu quero ser um adorador por excelência, se eu quero ser um servo do Senhor, não é Ele que decide. Ele chama, mas quem decide somos nós. O que você tem decidido nesses dias? Talvez um dia você já foi um adorador por excelência, e porque um dia você se enfrentou com a dificuldade, você desistiu. Eu quero que você entenda que quando a arca foi para a casa de Obed-Edom,
Ele estava passando por muita dificuldade na área financeira, enfermidade. Muitas coisas ruins estavam acontecendo na casa daquele homem. Mas eu quero que você entenda que toda essa trajetória que nós lemos, tudo isso que Deus gerou no coração de Davi, dos levitas, do sacerdote, de toda a congregação, não foi para eles. Talvez a gente nunca olhou dessa forma. O Senhor queria abençoar Obed-edom. O Senhor lembrou o meu servo que sempre me adorou, que sempre serviu ao rei Davi com excelência. O homem que eu escolhi segundo o meu coração. Ele agora está passando por dificuldade. E eu preciso mudar essa situação. Mas o nosso Deus não é Deus que quebra princípios. O nosso Deus, Ele não muda a palavra dEle. Ele precisava de enviar a arca, a presença dEle na casa daquele homem, para que a história dele mudasse naquele momento. Isso é para você entender, servos e adoradores, que mesmo você sendo servo, mesmo você sendo adorador, vai ter momentos que tudo vai estar bem, mas vai ter momentos que as coisas vão ficar difíceis. Tem alguém aqui nessa noite que é servo, que é adorador, que sempre serviu com excelência e nunca enfrentou dificuldade? Se tem, levanta a mão. A gente precisa saber qual é o segredo. O Senhor chamou valente, não chamou covarde. Mas se você permanecer sendo um fiel adorador, um fiel servo, no alto, no baixo, não importa a circunstância, se você permanecer, Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Deus, Ele vai fazer gerar no coração do rei, do presidente, do governador, seja quem for, para que ele faça algo, para que a bênção chegue até a sua casa, para que a presença de Deus chegue na tua vida. Hoje nós já carregamos essa presença, mas talvez algum dia você entristeceu o coração do Senhor, e você não sente mais aquela alegria que Obed-edom tinha, quando ele era um adorador, quando ele era um servo de excelência. E com o tempo, com tanto sofrimento, isso foi se perdendo na vida dele. E ele já estava com idade avançada. Mas olha o que o Senhor fez. O Senhor tirou a vida de Uza. Eu quero chamar a sua atenção para mais algo que Deus me mostrou nessa palavra. Você sabe quem era Uza? Era o filho de Abinadab. Eles foram pegar a arca onde? Na casa de Abinadab. Você sabe quem era Aió? Filho de Abinadab. A arca ficou mais ou menos 62, 63 anos na casa deles. Eles estavam vendo a arca todos os dias. Eles topavam na arca. E por que é que naquele momento ele topou e ele morreu? Se eles ficaram com 60 e tantos anos naquela arca ali, eles cresceram praticamente vendo a arca, e eles nunca morreram. Por que que naquele exato lugar, naquele exato momento, ele morreu? Se o Senhor precisar tirar a vida de alguém, para fazer a presença dele chegar na sua casa, se você estiver posicionado, Ele faz qualquer coisa. O Senhor move céus e terra pelos seus justos, pelos seus adoradores. Por isso a importância de você estar num culto como esse, e na hora do louvor você levantar e adorar o Senhor. Quantas das vezes a nossa adoração é só quando eu estou com algum problema, aí eu ouço o louvor e começo. Mas por que não todos os dias quando você entra na presença, na casa do Senhor? Por que é que você não é igual todos os dias? Obed-edom, ele era igual todos os dias. Por isso Deus não se conformou de ver ele naquela situação. Talvez tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você está enfrentando uma dificuldade terrível dentro da sua casa, e as coisas não mudam. Por que será?
Porque o Senhor não precisou de mais de 3 meses para mudar toda a situação na casa de Obed. Por que na sua está demorando tanto? Você está cumprindo de verdade aquilo que Jesus nos ensinou? O aborrecer não é só aborrecer quem está lá em sua casa. É você aborrecer com tanta santidade, com tanta busca, ao ponto dele dizer: você está louco, você está louca. Você agora quer morar dentro da igreja? Você vai todos os dias para o culto? Isso é aborrecer. Mas talvez você esteja aborrecendo de outra forma. Talvez você não está servindo o prato do seu marido, porque ele ainda não se converteu. Talvez você não está passando, lavando a roupa, como deveria, do seu esposo. Talvez, marido, você não está zelando da sua esposa, só porque ela ainda não se converteu. E você espera algum dia ela se converter? Ou ele se converter? De que forma? Se você não é como Obed-edom, se você não é um servo de excelência, se você não é um adorador por excelência, que mesmo em meio à dificuldade você continua adorando o seu Deus, você reconhece a soberania e o poder que Ele tem para transformar a vida de qualquer um, você desiste, você para. Como é que Deus vai manifestar a presença dEle na tua casa, se hoje Ele não leva mais a arca, mas Ele está dentro de você? Ele quer manifestar dentro de você, mas você precisa ter ouvido sensível, para ouvir o que o Espírito Santo te manda fazer, e você fazer conforme a vontade dEle. Mas você está fazendo conforme a tua vontade? Você já viu algum homem transformar a vida do outro? Nenhum homem tem poder para isso, mas aquele que está em você pode. O teu amigo, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, Ele pode. Ele sim tem poder para isso. Mas Ele não vai lá. Ele vai levantar alguém para ir buscar a arca, e no meio do caminho Ele vai interromper. Ele vai dizer: para, é aqui. Porque naquele momento a palavra fala que Davi ficou irado, depois ficou com medo. E Davi se perguntou: o que é que eu faço agora? Onde vamos botar essa arca? E o Senhor fez lembrar que ali próximo tinha alguém. Tinha alguém que chamava a atenção de Deus. Tinha alguém que serviu a Davi com excelência. E Davi mandou: nem que vocês que peguem morram, mas botem na casa de Obed-edom. Quando o Senhor quer fazer algo na sua casa, se você estiver posicionado, Ele vai fazer. Não importa o que vai ser necessário, preciso fazer, mas Ele vai fazer. Eu sei que a cada dia nós estamos enfrentando muitas dificuldades. É porque o Senhor quer que você se torne um adorador de verdade, de excelência. Quer que você se torne um servo. Não um servo só nos momentos bons, mas no momento de dificuldade também continua sendo servo. Continua adorando. Porque é nesse momento que Deus ele vai saber com quem Ele pode contar. E quando você menos esperar, e você já estiver lá: Senhor, já não aguento mais, faz alguma coisa. Ele vai levantar o rei, os levitas, os sacerdotes, os chefes de 1000, os chefes de 100, toda Israel, toda Jerusalém, para ir buscar algo que vai mudar a história da sua casa. Por causa de uma família, o Senhor fez tudo isso. E sempre que eu li essa passagem, me vinha: não, Davi errou em alguma coisa. Acho que Davi se precipitou. Não. Davi convocou todo mundo que era necessário. Davi fez tudo como tinha que ser feito. Mas o propósito não era esse. O propósito era abençoar uma família. Uma família que servia ao Senhor com excelência. Como eu disse, talvez toda a sua casa não serve.
Mas é seu esposo, é sua esposa, continua. É sua parentela, sai dela, povo meu. É parentela, não quer aceitar o Deus que você serve? Está zombando, está criticando, sai dela. Porque se você não sair, você não vai perder os costumes que foi levantado. Você está debaixo da autoridade, como era com Abrão. Mesmo ele já sendo casado, o pai tinha autoridade sobre ele. Por isso o Senhor diz, sai da tua parentela. E quantas das vezes vocês tiveram oportunidade de saíram, quebraram a cara e voltaram? Por que isso, pastor? Porque vocês não saíram para servir o Senhor com excelência. Vocês não saíram para adorar o Senhor de verdade. Porque Abrão, ele não voltou. Deus mudou o nome dele. Seu nome agora é Abraão. Abrão quem botou foi seu pai. Mas eu, Deus Todo-Poderoso, vou te dar o nome de Abraão. Pai de multidões. Nosso pai na fé. O único homem que foi capaz de pegar o seu próprio filho como Deus e levar para ser sacrificado. Você acha que ele seria capaz de fazer isso na casa do pai? Nunca ele faria isso. Mas quando ele saiu de perto, quando ele foi distanciado dos maus costumes, ele teve uma outra vida. Ele teve um outro caráter. Porque a cada lugar que ele passava, Deus mostrava para ele as coisas erradas que o povo fazia e praticava. E ele teve vida fácil? Não. Mas hoje é reconhecido como pai de multidões. Mas hoje é reconhecido como nosso pai na fé. Porque um dia ele decidiu aborrecer o pai. Mas você tem tudo aqui. Vai para onde? Para um lugar que você nem sabe. Muitas das vezes é assim. A gente começa a servir a Jesus, mas nem sabe. Mas a gente sabe que ele chamou. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo. Meu Deus, é um pouco sacrificante, mas é muito bom servir a Jesus. É muito bom. Porque você vai descobrindo o quanto você é importante para Ele. Você vai descobrindo o quanto Ele quer usar a sua vida para ganhar outras vidas. Isso começa a alegrar o seu coração. Então talvez se você estivesse lá com seu pai, na sua parentela, você teria até dinheiro. Mas essa alegria que o dinheiro não paga, quando você vê que você pregou para alguém, que você falou de Jesus para alguém e ela se converteu e a história dela mudou, é diferente. Não tem dinheiro que pague isso. Algo que mudou em algumas igrejas. Antigamente a liderança se alegrava quando muitas almas se convertiam, porque a gente via que a vida ia ser transformada. Hoje ele se alegra porque o dízimo vai aumentar, porque a oferta vai aumentar. Sabe o que é isso? Ficou muito tempo no meio da parentela e começou a misturar. Nós somos escolhidos e separados. Lembra de Sansão? Separados, nazireus. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Mas para ser diferente, você tem que exalar essa diferença. Você exala algo diferente na sua casa? Ou você é igual a todo mundo? Você briga com todo mundo, discute com todo mundo, se vinga de todo mundo? Quem é você dentro da sua casa? Ou quem é você ainda no meio da sua parentela? Mesmo eles falando, você ficou louco. Você continua adorando ao seu Deus? Ou você fica com medinho e muda para não aborrecer ninguém? Quem é você dentro da sua casa? Como é que você se comporta lá? Abra sua Bíblia em Mateus.
capítulo 7. Versículo 24 e 27. Do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra ela, contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Para você construir uma casa na areia, é a coisa mais fácil que tem. Você cava fácil. Mas numa rocha, não é fácil. Vai ter luta, vai ter dificuldade, sim. Mas entenda, quando vier o tempo ruim, você está de pé. Nada te abala. As pessoas chegam na casa do Senhor hoje e querem facilidade. Se você veio para a casa do Senhor, se você veio buscar Ele, é porque lá fora você não encontrou facilidade. É porque lá fora você estava sendo escravo. E quando você chega na casa do Senhor, você não quer ser servo. Você quer ser o rei Davi. Quer se irar com Deus. Quer ficar furioso com Deus. Porque Deus não fez o que você queria. Ele está lhe ensinando a edificar a casa na rocha. Não é da noite para o dia. Mas você precisa ouvir e obedecer. Aqueles que chegaram primeiro e aprenderam na dificuldade. E edificaram as suas casas sobre a rocha. Você está pensando que liderança não enfrenta dificuldade? É só vocês? Muito mais nós enfrentamos. Muito mais do que vocês. Mas nós aprendemos a ouvir essa palavra e colocar em prática. Isso é edificar a casa sobre a rocha. É quando você ouve e você deixa aí para o coração e você guarda para não pecar contra o seu Deus, para não afrontar o seu Deus, para não desobedecer o seu Deus. Você acha que Ele não tem visto a sua luta e a sua dificuldade? Calma. Não foi no mesmo dia que Obed-edom entrou na dificuldade que Deus mandou. Calma, você estava me adorando lá. Com o rei Davi tinha tudo. Eu quero ver agora que você não está mais lá, que chegou a idade. Eu quero ver agora se você continua adorando. Você continua me servindo. E ele continuou. Você continuaria? Sair de um palácio e dizer: você não serve mais para ficar aqui. Volta para sua casa. Você continuaria adorando? Mas Senhor, o Senhor me tirou do conforto, da mordomia. Precisamos entender o que é servir ao Senhor. A gente serve a Ele, e quando Ele achar graça, Ele vai nos servir. Não é quando você quer, é quando Ele achar graça na sua vida, é quando Ele achar graça na sua adoração, é quando a sua adoração subir como um cheiro suave às narinas do Senhor, é quando você serve com tanta excelência que você chama a atenção de Deus. É dessa forma. Não é como nós queremos. Então firme sua casa sobre a rocha. Para de querer vida fácil. Para de facilidade. Você já viu a criança? Criança não gosta de facilidade. Você bota sentado lá, ela levanta e vai subir no sofá, né, Caleb?
sobe no banco, quer subir as escadas, você bota, fica sentado aqui assistindo, ele levanta, quando você vai ver já está subindo as escadas. Depois que a gente cresce, é tudo fácil. É por isso que o Senhor disse: deixa vir as minhas crianças, os pequeninos, porque dela é o reino do céu. Não vamos ter vida fácil mesmo, porque nós estamos lutando contra um lugar que não é nosso. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar de habitação. O nosso lugar eterno não é aqui. Estamos aqui de passagem. Mas que exemplo você vai deixar na sua passagem aqui na terra? Quem vai ser você? Um pai de multidões? Obed-edom? Davi? Quem você será? O que você tem para deixar para essa humanidade? Alguém que tentou e desistiu e não quis mais, retrocedeu, fez com que Deus não tivesse mais prazer na sua vida? É uma vergonha. O Senhor te chamou, te escolheu, é porque Ele sabe da sua capacidade, é porque Ele conhece o seu coração. Ele escolheu Davi pela estatura, porque ele era um guerreiro? Não. Ele olhou para o coração. Talvez você esteja pensando: mas eu não consigo, mas eu não consigo chegar, mas eu não consigo fazer. Se você só entregar o seu coração é suficiente, porque quem faz não somos nós, quem faz é o Senhor. A partir do momento que você se entrega como verdadeiro adorador, a partir do momento que você se rende e diz: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, faz na minha vida. Ele faz, mas você precisa permitir. Você se trava porque tentou uma vez, deu errado, eu não quero mais. Quantas das vezes você quebrou a cara no mundo e você insistiu? Quantas das vezes você errou lá fora e você continuava insistindo? Quando vem para a casa do Senhor, quando vem servir a Deus, quer parar na primeira oportunidade. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de braveza, de homens e mulheres destemidos. Salmos 1, abram suas Bíblias. Eu vou lhe dizer por que é que você desiste. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos... Quantas das vezes deu problema você sai de procurar a sua liderança, alguém que você olha e tem como exemplo, e você vai procurar um ímpio para contar a sua dificuldade, para se abrir com o ímpio? O que é que o ímpio tem para te oferecer? Bem-aventurado, coloca lá. Sim, daqui a pouco você coloca o tema. Se eu esquecer, você bota lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E diz mais: e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas das vezes você deu ousadia na sua dificuldade de sentar com o ímpio para zombar do seu Deus? Está vendo aí? Eu não lhe disse aí. Você foi servir esse Deus. Quantas das vezes você foi tomar conselho de ímpio? Você era quem era para aconselhar o ímpio? Você foi tomar conselho de ímpio. Bem-aventurado é o que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se assenta em roda de escarnecedores. Você precisa ser exemplo e ter a certeza de que Deus não vai abandonar nenhum dos seus fiéis. Mas o passar por esses momentos de alto e baixo é necessário. É necessário.
para te capacitar, para te fortalecer, para você sustentar um momento difícil. É culto da família. Como está a sua casa? Você que vem a todos os cultos, você que se diz ser o exemplo, como você é dentro de sua casa? Ou você tem momentos que senta com ímpio, que ainda não se converteu, diz, ô, vida difícil. Você é desses? Está escarnecendo seu Deus? Você tem que chegar na sua casa e alegre, adorando ao Senhor. Para ele olhar, ou para ela olhar e dizer, verdadeiramente é um adorador. Veja um Obed-edom nele. Adorador por excelência. Serve como ninguém. E não vejo em momento nenhum ele triste, cabisbaixo. Aí quando o ímpio der problema, ele vai dizer, qual é o segredo? Conta aí. Vejo você passar por tanta luta e você só anda feliz. Aí você diz, a casa na rocha, né? Você sabe quem é a rocha? Jesus Cristo é o segredo. Aplaudam a Ele. Aleluia. Coloca o versículo, parou no 2, vamos até o 3. Salmos 1. Vamos ler o resto. Quando você não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, olha o que acontece. Pode colocar o 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Tudo é no tempo. Calma, deixa de pressa. Você quer dar o fruto rápido, como tem sido hoje? Hoje em dia, a maioria dos frutos que a gente come aí é com os olhos. Vê grandão. Já viu como foi aumentando? Mas tudo química. Tudo porcaria. Estamos sendo iludidos, ó. O Senhor não olha para a aparência. Ele quer ver o coração. Então espere o tempo certo, para dar o fruto no tempo certo. Tem árvore que dá o fruto muito rápido. Tem árvore que demora. Mas aqui demora, são os melhores frutos. Você está querendo ser um fruto comum, que toda esquina tem. Que todo mundo tem acesso. Queira ser um fruto raro. Um fruto raro. O qual as pessoas pagam caro por esse fruto. Para ser um fruto raro, tem que ter todo cuidado com aquela árvore. Não pode ser em qualquer terra. Que fruto você quer ser? Um fruto qualquer? Todo mundo olha e diz, não, esse é igual ao outro. Ou você quer ser um fruto que alguém olha e diz, nossa, quanto tempo eu não vi esse fruto? Esse aqui faz a diferença. Ele é caro, mas eu vou levar. Porque faz muito tempo que eu não vejo um fruto como esse. Então cuidado com as suas murmurações, com aquilo que você reclama. Porque você precisa ser alguém que carrega essa presença onde você vai. Agora não está mais na arca. Virou só um símbolo. Agora está dentro de você. E quando você chega na casa de alguém, você leva prosperidade para aquele lar. Você leva cura. O que é que você tem levado aonde você chega? Tem um vizinho lá, seu Santana, tem 70 anos ele. Quando eu estava no mundo, a gente foi para um aniversário de 15 anos. E aí,
eu não achei ninguém para disputar comigo. Aí eu chamei seu Santana. Vamos ver quem aguenta beber mais. Eu sei que ele perdeu até o sapato nesse dia. Eu tive que deixar ele em casa. Mas ele viu a minha caminhada de lá até cá. E esses dias ele estava com enfermidade. E aí eu fiquei sabendo, e o Espírito Santo me incomodou para ir lá. E aí eu fui lá levar uma palavra para ele. E eu ministrei algo na vida dele, e ele, quando terminou, ele aceitou a Jesus. Aplauda Jesus. O que é isso? Um fruto bom. Ele viu o meu passado. Ele sabe quem eu sou lá na vizinhança. Ele tinha um problema no tornozelo que ele andava de moleta. Eu orei por ele. Ele aceitou Jesus. Eu comecei a ir na casa dele. A cada 4, 5 dias, ministrar a palavra para ele. Ele estava tomando um remédio que estava inchando ele. Depois que ele aceitou Jesus, que ele foi na médica de novo, ela disse que nem ela sabia porque ela passou aquele remédio. Ela suspendeu o remédio. E eu levei mais ou menos uns 12 dias sem ir lá ver ele. Eu fui... Foi ontem? Foi ontem. Foi segunda. Eu fui lá ver seu Santana. Seu Santana veio me atender sem a muleta. Abriu a porta. Aleluia, Jesus. E eu olhei para ele e vi que ele estava curado. Ele disse: Júnior, eu subi aí, andei tudo aí sem muleta, e o povo olhava para mim e disse: seu Santana, o que é que o senhor tem que tá bom assim? Mas quantas dificuldades eu enfrentei com a minha vizinhança. Eu tenho um vizinho lá, que 6 horas da manhã, eu falei até com Igor, é advogado. 6 horas da manhã ele ligava a maquita para cortar piso. Na frente de minha casa. Dia de domingo, dia de sábado. E eu orava: Senhor, transforma esse homem também, Pai. Você já pensou se eu saio e começo a discutir com ele, xingar ele, a brigar com ele por causa disso? Eu não ia chegar a levar a cura para seu Santana. Porque você sabe que Paulo disse que dentro de nós tem um velho homem. Se você não tiver a sabedoria de evitar que o velho venha aflorar, é problema. Depois que você perde o controle, né, Luana? É problema. Então não sei aonde isso iria terminar. Que exemplo eu ia dar na minha vizinhança. Então foi melhor eu perder algumas madrugadas de sono. Às vezes chegava do monte 6 da manhã, eu dizia: agora eu vou descansar. Quando eu deitava, amém, Jesus. Isso é ser um servo de excelência, um adorador. Entender que ele precisa um dia conhecer o que eu conheci. Eu não posso sair condenando todo mundo, porque Deus sempre vai ter um objetivo em todo propósito. Levar a arca teve um objetivo: abençoar Obed-edom. Quem é você? Você está plantando aquilo que é bom? Glória a Deus, meu tempo acabou. Aleluia. Você está plantando aquilo que é bom? Você tem sido um fruto bom? Quem é você? Na sua vizinhança, na sua casa. Quem é você? Reflita nessa noite. O Senhor quer tanto usar a sua vida para curar enfermos, para expulsar demônios, para abençoar as pessoas. Quantas pessoas dizem: eu quero que você vá orar ali na minha empresa, na minha casa. Digo eu? Que fiz seu Santana perder o sapato? É. Talvez nessa noite você não acredite que é possível na sua vida. Mas eu digo para você que é possível. Eu sou uma testemunha viva disso. Só eu e algumas pessoas aqui sabem de onde o Senhor me tirou. E aonde o Senhor tem me colocado e me levado.
Não é mérito meu, mas é obediência minha. Se eu não fosse obediente, o Senhor não me levaria nesses lugares para operar milagres e maravilhas. Porque é Ele que faz. Mas Ele vai fazer na vida daquele que é servo fiel, que é um adorador fiel. Você poderia ficar de pé?